Você já sentiu vontade, mas travou por vergonha de si mesmo? Não é fácil admitir, mas tem muito homem que, depois dos 60, começa a se esconder até de si próprio. Não é que o corpo tenha parado. O desejo ainda pulsa, tímido, como um fio de luz tentando atravessar a neblina da culpa, mas quando chega a hora de se tocar, a mente grita: você não pode mais isso, isso é coisa de moleque, vai se envergonhar e depois. E o que era para ser um momento íntimo e saudável, vira um silêncio pesado dentro do quarto. Um silêncio que o corpo escuta, mesmo sem palavras, e adoece. É que ninguém nunca ensinou pra gente que o prazer, mesmo solitário, não é errado. A maioria cresceu ouvindo que masturbação era pecado, que homem de verdade aguenta, que desejo demais envelhece, e agora, aos 60, 70, 80, essa culpa ainda mora dentro. Só que ela não fica só na cabeça. Ela desce pro peito apertado, pro coração ansioso, pro estômago travado e pior, ela bloqueia a ereção, trava a circulação, mexe nos hormônios. O corpo não responde não porque ele desistiu, mas porque você se cala toda vez que sente vontade. É como se o desejo virasse um segredo sujo, e quanto mais você esconde, mais ele vira um peso. Muitos homens que atendi ou cujas histórias conheço passaram anos se sentindo quebrados. Não porque não conseguiam mais ter prazer, mas porque acreditaram que não mereciam, que era vergonhoso, que era ridículo. E é aí que a doença emocional entra em cena, sorrateira. Tristeza constante, queda de energia, falta de apetite sexual e, em muitos casos, até depressão. Mas a verdade que ninguém te contou é que masturbação depois dos 60 pode ser, sim, um gesto de reconexão com a vida. O problema não é o ato, é a vergonha que vem depois. Essa culpa silenciosa que está adoecendo tantos homens maduros por dentro e por fora. A vergonha de se tocar não deveria existir, porque o seu corpo ainda é seu e ele ainda quer ser amado. Por você mesmo. Ele me contou com os olhos baixos, como quem confessa um crime. Doutor, eu tenho 67 anos e ainda me masturbo, mas sempre me sinto sujo depois. E eu não consegui responder de imediato, porque naquela frase eu vi a dor de milhares. A vergonha da masturbação depois dos 60 não vem do corpo, ela vem da história. Da infância onde prazer era castigo, do casamento em que o desejo virou rotina, da religião que ensinou que tocar em si é pecado mesmo quando não se tem mais ninguém. Mas sabe o que ninguém diz? Que a masturbação não é só prazer, é um espelho emocional, um contato silencioso com quem você é e com o que ainda sente. Muitos homens maduros têm medo de admitir que ainda desejam, que ainda sonham, que ainda sentem tesão, como se envelhecer fosse sinônimo de apagar o corpo, como se o desejo precisasse morrer junto com os cabelos pretos, com a força das pernas, com o ritmo acelerado da juventude. Mas o desejo não morre. Ele muda de roupa, ele se torna mais lento, mais profundo, mais emocional, e se você continua achando que isso é vergonha, o seu corpo vai continuar se calando também. A verdade é que a repressão emocional não desaparece com o tempo, ela se instala. Se você passou décadas ouvindo que o prazer era errado, o seu corpo aprendeu a se encolher, a travar, a bloquear o fluxo de prazer. E é por isso que muitos homens, mesmo saudáveis fisicamente, não conseguem mais sentir como antes, porque a culpa virou uma armadura. E toda vez que o desejo aparece, ele bate de frente com ela e perde. Mas e se você olhasse para esse momento de prazer como um reencontro? E se tocasse fosse um ato de respeito, não de vergonha? O corpo de um homem aos 60, 70, 80 anos ainda tem desejo, mas ele quer ser tocado com acolhimento, não com medo. O prazer não precisa ser escondido, precisa ser curado, porque o que está te adoecendo não é o ato, é o julgamento que vem depois. Você já reparou como o corpo sente antes da mente perceber? Às vezes a mão até começa o movimento, mas o coração está apertado, a respiração não flui, a sensação de prazer é engolida por um nó na garganta. É nesse momento que muitos homens param, como se estivessem fazendo algo errado. Mas errado para quem? Errado por quê? Não há ninguém olhando, não há crime sendo cometido. E mesmo assim, a vergonha bate forte.
Isso não vem do presente, vem da memória, do que foi ensinado, do que foi gravado lá atrás como um veneno silencioso que agora contamina até o que deveria ser saudável. Homens que passaram a vida inteira sendo cobrados a serem fortes, aprenderam a desligar o toque, o carinho, o afeto. Aprenderam que sentir prazer sozinho era sinal de fraqueza, de vício, de sujeira. Só que o corpo guarda tudo, e quando ele começa a não funcionar mais, a culpa não é da idade, é da repressão, do tempo demais sem se permitir, do medo constante de ser julgado até por si mesmo. E quanto mais você esconde esse desejo, mais ele vira doença. Uma doença emocional que machuca em silêncio e que nenhum exame de sangue vai mostrar. Mas sabe qual foi o momento mais transformador que eu vi num paciente? Foi quando ele chorou, depois de se tocar pela primeira vez sem culpa. Chorou porque entendeu que aquilo não era feio, era saudade. Saudade de si mesmo, de uma parte dele que tinha se perdido no meio das obrigações, dos julgamentos, do envelhecer sem carinho. Ele disse, foi a primeira vez em anos que eu senti que meu corpo ainda me pertence. E isso não é pouca coisa. O prazer não precisa ser escondido. O desejo não precisa ser silenciado. E se você sente vontade, é porque ainda existe vida dentro de você. O que adoece não é o ato, é o julgamento, é o silêncio pesado, é a culpa que rouba o que você ainda tem de vivo. Tem homem que sente desejo, mas logo depois vem aquela voz interna dizendo, você está velho demais para isso, e ele acredita. Como se a idade tivesse desligado um botão, como se o corpo não tivesse mais direito ao prazer só porque o calendário virou. Mas a verdade é outra. O desejo não obedece idade, ele obedece sentimento. E quando o sentimento é vergonha, o corpo não responde. Não porque ele desistiu, mas porque ele aprendeu que sentir prazer é errado. E aí começa a desconexão. O toque vira desconforto, a vontade vira culpa, o prazer vira peso. Você já se pegou nessa situação? Com vontade, mas travado. Com energia, mas envergonhado. Pois saiba, isso não é falta de hormônio, isso é excesso de censura. E censura adoece, silencia, desconecta. Muitos homens maduros estão sendo engolidos por um vazio que nem eles sabem nomear. A vida sexual foi deixada para trás não porque o corpo falhou, mas porque a vergonha venceu. E quanto mais tempo você passa fingindo que isso não te afeta, mais o corpo responde com cansaço, ansiedade, impotência e até tristeza profunda. O que ninguém te conta é que a masturbação consciente, sem culpa, pode ser terapêutica. Não é só prazer físico, é conexão emocional. É você dizendo para o seu corpo, eu ainda estou aqui e você ainda importa. O toque, quando não vem da pressa, nem da culpa, se transforma, cura, reativa, liberta. E sim, é possível viver isso depois dos 60, dos 70, dos 80 anos. Não é tarde. O corpo escuta o que você diz em silêncio, e se você só diz vergonha, ele devolve ausência. Agora, me diz, quando foi a última vez que você se permitiu sem culpa? Não apenas tocar o corpo, mas sentir orgulho dele, mesmo envelhecido, mesmo mais lento, mesmo diferente. A resposta que você não dá pode ser exatamente o que está te afastando da saúde que ainda é possível recuperar. Aos poucos, o que era apenas vergonha vira rotina. A vontade aparece, mas é ignorada. O corpo responde, mas você corta o impulso antes que ele complete o ciclo. E no início parece inofensivo, só mais uma noite em silêncio, só mais uma vez segurando o desejo. Só que isso vai se acumulando, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e sem perceber, o corpo começa a desligar. Não só no sexo, mas na disposição, na memória, na alegria. O homem começa a secar por dentro, como se o prazer fosse um copo que você nunca se permite encher. E o pior, muitos nem percebem que estão adoecendo. Acham que é normal acordar cansado, viver irritado, perder o brilho nos olhos. Acham que é só envelhecimento, mas não é. É desconexão, é vergonha empilhada. É o corpo desistindo porque você nunca o escutou, porque você trocou o afeto pelo julgamento,
o desejo pelo medo, o toque pelo silêncio. Tem homens que me dizem, eu nem tenho mais vontade. Mas quando a gente conversa um pouco mais, a verdade aparece. A vontade ainda existe. O que desapareceu foi a permissão. Eles se convenceram que não merecem mais, que tocar em si depois dos 60 é coisa feia, que prazer na velhice é egoísmo, que não tem mais sentido. E essa crença vai sufocando tudo, vai apagando a libido, o apetite, até a autoestima. O ciclo da repressão é cruel. Quanto mais você se nega, mais o seu corpo te responde com ausência. E quanto mais ele se cala, mais você se convence que está quebrado. Mas a raiz não está no corpo, está na emoção, está nessa culpa que ninguém nunca tratou, está nessa vergonha que você carrega há décadas e que hoje virou doença disfarçada. E foi quando ele entendeu isso que tudo começou a mudar. Não foi com remédio, nem com cirurgia, nem com suplemento milagroso. Foi com uma conversa. Foi com um toque diferente. Foi com um olhar mais generoso para si mesmo. Eu lembro como se fosse ontem. Um senhor de 72 anos, viúvo, retraído, que chegou no consultório dizendo que sentia vergonha de tudo. Falava baixo, não levantava os olhos, dizia que seu corpo já não servia para nada, que o desejo era coisa do passado. Mas no fundo, ele ainda sentia. E essa era a chave que ele não sabia que tinha. Com o tempo, ele começou a se permitir pequenos gestos. Deitar sem culpa, respirar fundo antes de dormir, encostar em si mesmo com mais leveza. Não pelo prazer mecânico, mas pela reconexão, pela presença. E o mais bonito foi quando ele disse, Doutor, eu descobri que meu corpo ainda me escuta. Eu só tinha esquecido como falar com ele. Essa frase me atravessou, porque era exatamente isso. O prazer não estava morto, só estava preso atrás de décadas de culpa, de medo, de silêncio, e bastou abrir uma fresta para ele voltar. É importante entender que prazer não precisa ser grandioso. Ele não precisa ser como era aos 20 anos. Ele precisa ser verdadeiro. E, acima de tudo, sem vergonha. Masturbar-se depois dos 60 não é ridículo, não é sujo, não é indigno. É íntimo, é saudável, é um gesto de escuta. E quando você começa a se escutar de novo, o corpo reage. Às vezes devagar, às vezes com força, mas ele reage. Porque o desejo nunca vai embora completamente. Ele só se adapta. E o que ele mais quer é ser acolhido. Esse processo não é sobre sexo, é sobre identidade. Sobre voltar a se sentir homem, não pelo desempenho, mas pela conexão, pela presença, pela capacidade de se tocar sem se julgar. E isso, para muitos, é mais transformador do que qualquer tratamento físico, porque cura o que os exames não mostram, a vergonha de existir no próprio corpo. Agora eu te pergunto, com todo respeito e sem julgamento, quando foi a última vez que você sentiu prazer, sem culpa? Quando foi a última vez que você se tocou não por obrigação, nem por pressa, mas por vontade verdadeira de sentir-se vivo? Ou será que já faz tanto tempo que você nem lembra mais? Será que você também aprendeu a esconder o desejo como se fosse algo feio, quando na verdade era só uma parte de você pedindo carinho? A verdade é que muitos homens hoje vivem como se o prazer tivesse data de validade, como se ao passar dos 60 o corpo tivesse perdido o direito de sentir. Mas isso não é natural. Isso foi ensinado. Isso foi repetido por gerações. E você não tem culpa por ter acreditado nisso. O que você pode fazer agora é escolher não carregar mais esse peso. Pensa comigo. O que o seu corpo tem escutado de você nos últimos anos? Palavras duras? Silêncios longos? Rejeição disfarçada de autocontrole? Porque se for isso, talvez ele esteja apenas refletindo esse abandono. E se você começasse a mudar a conversa? Se em vez de vergonha, você oferecesse permissão? Se em vez de culpa, você desse espaço para o desejo existir, do jeito que for possível, no seu tempo, na sua intensidade? Essa escolha não precisa ser anunciada a ninguém. É só sua, só entre você e seu corpo. E ela pode começar devagar, com respeito, com curiosidade, com gentileza, como se estivesse reencontrando uma parte de você que ficou esquecida lá atrás. E nesse reencontro, não tem certo ou errado, tem verdade. E isso já basta para começar a curar o que o silêncio adoeceu. Se essa pergunta te tocou de algum jeito, escreve aqui embaixo apenas uma palavra que represente o que você sente nesse momento. Pode ser reencontro, vergonha,
esperança, liberdade, o que sair do coração. Porque quando a gente dá nome ao que sente, o corpo escuta e responde. Talvez você nunca tenha falado sobre isso com ninguém. Talvez esse vídeo seja a primeira vez que você se permita pensar sobre o que sente, sem desviar o olhar. E se for, eu quero que você saiba que isso já é um começo. Porque o corpo, por mais tempo que tenha ficado calado, nunca esquece de sentir. Ele só precisa de um sinal, um gesto, uma respiração, uma palavra para lembrar que ainda está aqui, ainda vivo, ainda com fome de toque, de presença, de significado. Masturbar-se depois dos 60 não é um ato vergonhoso. É muitas vezes a única forma que o corpo encontra de dizer: eu ainda estou aqui. O problema nunca foi o ato, foi a solidão que veio junto. Foi o julgamento que você carregou por décadas. Foi a culpa que ninguém nunca te ajudou a colocar no lugar. Mas agora que você sabe disso, o que você vai fazer com essa verdade? Talvez o primeiro passo seja só ficar em silêncio. Mas não o silêncio da vergonha, o silêncio do reencontro. O silêncio de quem fecha os olhos e volta a sentir o próprio corpo com respeito, com delicadeza, com permissão. Não há idade certa para isso. O que existe é o momento em que você decide parar de fugir de si mesmo. E se hoje for esse momento, então você não está mais sozinho, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre um outro tipo de bloqueio. Aquele que acontece quando você até sente prazer, mas logo em seguida se culpa. A ejaculação que vem seguida de vazio. O toque que termina com arrependimento. A mente que sabota o prazer logo depois do alívio. Se você já viveu isso ou conhece alguém que vive, eu te espero lá.